Eu estava com muita vontade de ir hoje, confesso para vocês. Eu nosso culto aqui, eu iria para lá para o monte agora hoje à noite, mas como o tempo está meio assim, não sabe se pode ser que eu dê na doida ainda vai. Eu ligo para quem bota no grupo, quem quiser me acompanhar, amém? Amém. Vamos aí juntos. Vai para o monte, vai ser uma bênção. Tenho certeza que com o mover nós vamos viver aqui hoje, amém? Já estamos vivendo desde o momento que nós iniciamos aqui os louvores, com as celebrações, nós estamos celebrando, sabe por quê? Porque o pastor, desde o princípio da campanha, falou: ei, ainda em 2023, você vai colher aquilo que você está plantando, amém? E já tem pessoas que estão colhendo, né? Amém? Você crê assim? Tem pessoas que já colheram, né? Não fechou nem, entrou o ano 2024 e já colheram. E tem pessoas que na virada, aí no finalzinho, no apagar da luz, como diz aí, no termo secular, né? Também colheu suas bênçãos aí, amém? E tem ainda mais para você. Amém. Hoje não finalizou ainda. A gente não finalizou o projeto. Hoje ainda estamos dentro do projeto. Até terminarmos ainda, pode acontecer que Deus olhe para a sua causa e esteja realizando ela hoje, agora, neste momento. Amém? Glória a Deus. Amém. Então eu queria ler com vocês pegassem a Bíblia de vocês, aí lá no livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Amém? A partir do versículo 1. Livro de João, o capítulo 1, o versículo 1, capítulo 11. Amém? Diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Até aí você pode se sentar, amém? Glória a Deus. Esse texto da Bíblia, eu acredito que ele é um dos mais conhecidos da Bíblia. Porque ele fala de um milagre muito forte. Muito forte. Todas as vezes quando a gente perde um ente querido, né? A gente se lembra dessa passagem. Porque a gente gostaria que muitas vezes aquele ente querido passasse por esse processo que Lázaro passou. Assim, ó, a gente ainda crê, ainda a nossa fé, ela ainda pode alcançar esse nível de ver aquela pessoa se levantar ali daquele caixão, ainda antes do sepultamento. Porque de tanto nós escutarmos essa palavra e a fé que foi implantada em nós por Jesus Cristo, que crê nisso. E nós não fomos criados para morrer. Amém? Quem sabe disso? Nós não fomos criados para a morte. Deus nos criou para a vida eterna. Mas infelizmente, depois do pecado original, nós passamos a viver a consequência desse pecado, que é a morte. Amém? E esse texto é muito conhecido até por aqueles que não são cristãos. Muitas pessoas do mundo conhecem a história de Lázaro. Que Lázaro morreu e tal, e 4 dias, né, já de sepultado, né? Uma situação assim muito, muito difícil. Muito assim, impossível. Eu queria relatar aqui para vocês. Primeiro eu queria trazer o título dessa mensagem de hoje, que é
a fé oscilante. Amém? Amém. Nós vamos ver alguns trechos aqui que mostram, nesse mesmo texto que mostra que a nossa fé muitas vezes ela é oscilante. Ela oscila, ela tem picos de muita fé e de vezes que vai lá embaixo e fica assim arrasado. Não creio em nada. Amém? Somos assim. E não foi diferente aqui com o texto que nós vamos ler, em especial com Marcos. Mas antes disso eu queria trazer aqui para vocês uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que chama a atenção de todos que leem esse texto. Veja, está escrito no texto que Jesus amava muito a Maria, a Marta e a Lázaro, né? E ele lhe enviado uma mensagem para que ele tomasse conhecimento de que Lázaro estava muito enfermo, estava muito doente. Amém? A gente entende perfeitamente isso, né? Assim? Sim ou não? Sim. Então a gente entende que ele recebeu essa mensagem. E o próprio Jesus, ele diz para os apóstolos dele, né? Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Esse é um... Mas se você ama, né? Como ele mesmo citou, como é citado no começo do texto, é um enigma, é uma coisa que nos chama a atenção. Mas Jesus sabia que Lázaro estava enfermo e tudo. Ele ainda demora 2 dias no lugar onde ele estava. O que ele estava fazendo, ele ainda continuou fazendo. Ainda demorou 2 dias para poder sair de lá. E para sair de lá ainda levou mais um tempo ainda para ele chegar em Samaria. Né? Não foi assim, era distante o local de onde ele estava para poder chegar lá. Mas nós vamos continuar com o texto para dar um entendimento do texto, do título do texto que eu quero trazer para vocês, que além da palavra, a fé oscilante. Amém? Então vamos lá. Depois nós vamos entender isso aqui. Por que Jesus demorou aqui esse tempo? E por que ele fez desta forma, né? Se Jesus fez, é porque tinha um propósito. Muitas vezes na nossa vida, nós entendemos, mas podia ter sido desse jeito. Não é assim? Acontece coisas na nossa vida que a gente olha assim, como se tivesse sido 5 minutos, tinha dado certo. Por causa de 5 minutos, não funcionou. Mas é porque muitas vezes esses 5 minutos que daria certo na nossa mente, não dá certo para Deus. Não é o certo de Deus. Não é o que Deus quer para você. Não é o que Deus programou para você. É por isso que esses 5 minutos foram importantes para não funcionar do jeito que nós imaginamos. Mas quando Jesus faz, quando Deus faz, Ele está fazendo da forma correta, da forma certa. Amém? Como que está aí no mundo aí que o pessoal diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? É um negócio desse aí. Não vai nessa história não. Deus só escreve certo. E só vai no rumo certo. E só te leva para o rumo correto. E o alvo é certeiro. Amém? Não tem negócio de torto. É certo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá pular uma folha aí, lá para o versículo 22. 21. Vamos para o 21, amém? Pode ficar sentado, irmão, para você não perder a... Amém? Mostra a referência sua. Você vai perder nada que eu quero trazer para você, para nós essa noite.
Diz assim lá no 21. Disse, pois, Marta a Jesus. Ora, antes disso, vocês sabem que quando Jesus estava próximo, já estava voltando lá para Samaria, Marta ficou sabendo. O que ela fez? Saiu correndo para se encontrar com Jesus. Foi assim ou não? A casa de Marta estava cheia de gente. Cheia de judeus, cheia de pessoas lá lamentando. Por quê? Porque Lázaro já não era mais a notícia de que ele estava enfermo. Lázaro já havia morrido. E já tinha, a notícia tinha se espalhado e já tinha muita gente na casa de Marta e de Maria. Fariseus, saduceus, aquele pessoal que diz que está ali do lado, mas não está, né? Não tem isso, graças a Deus, a gente não vive isso no mundo mais, né? Não tem mais isso. O pessoal é tudo gente boa. Né? Mas tem sempre assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes está próximo ali, mas não é aquela. Por isso que a gente tem que estar cuidado com o povo de Deus. Porque pelo menos temor de Deus, a pessoa que está do seu lado, se você estiver em Deus, com o povo de Deus, pelo menos o povo de Deus tem que ter esse temor. De não ser, né? Aquela pessoa ruim. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos falar outras coisas aí. Mas também aí, no 21, bom, aí Marta vai correndo até o encontro de Jesus, né? Desesperadamente, e ela chega lá e fala com Jesus isso aqui no 21, que a gente vai ler aqui agora. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Como é que estava a fé de Marta aí nesse instante? Vamos começar a trabalhar esse processo. Se tu estivesse aqui, Senhor, meu irmão não tinha morrido. Até que estava mais ou menos, porque ela cria que Jesus tinha o poder de reverter aquela situação. Sim ou não? Sim. Mas por outro lado, ela pensou assim, pô, mas a gente deu azar. O Senhor demorou muito. Você não estava aqui para resolver a situação, né? Mas de qualquer forma ela estava muito oscilante, já estava bem ali baixa, né? A fé dela. Mas você veja como é oscilante a nossa fé. Irmãos, não é só de Marta. Nós vivemos da mesma fé. O que está na Bíblia? Ela é um esboço daquilo que nós vivemos para nós aprendermos o tempo todo com o que acontece aqui. Para nós termos um direcionamento do que acontece nas nossas vidas. E para a gente tomar a decisão certa. Ter esclarecimento, ter discernimento das coisas para poder agir e agir correto. Amém? Então no 24, olha só o que Marta fala. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Mudou totalmente a história, foi assim ou não? Ela está dizendo, mas também sei. Ei, se o senhor tivesse demorado, se eu não tivesse demorado tanto, meu irmão não tinha morrido. Ela estava, ó, arrasada. Mas no mesmo instante, passou um pouquinho, ela já falou para Jesus. Mas eu sei, né? Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Sabe o que ela fala? Sabe o que ela diz uma palavrinha que você vai repetir para o seu irmão aí do lado? Ela diz assim, mas também agora. Mas também agora. Agora, irmão. Em 2023, quando nós começamos o projeto, eu falei, irmão, segura aí a benção. Pega essa chave aí, ó. Porque antes de terminar o ano, você já vai receber a sua bênção. Eu tenho certeza que muitos irmãos receberam a sua bênção. Às vezes a sua não chegou, a minha não chegou. Vou falar seriamente para você. Estou esperando ainda os últimos momentos ali. As minhas eu não esqueci. Eu botei pouquinho, viu, pastor? Bem poucas petições para não errar. Essa eu sei que Deus vai me dar. Amém. Tenho certeza, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que nós estamos esperando. Eu estou esperando em Cristo Jesus. E
fiel. E Ele vai cumprir, eu tenho certeza. Então tranquilo. Amém? Se não chegou, é porque não é o momento. Às vezes não, tenho certeza que Ele quer me dar uma coisa melhor. Amém. Melhor. Às vezes eu quero no meu tempo, mas o meu tempo vai me dar um prejuízozinho aí. E Deus falou, calma, eu vou te dar um negócio melhor. Né? Você quer um Chevette, eu vou te dar uma Dodge Ram. Não esquenta, espera um pouquinho. Né? Espera só mais um pouco, se você esperar 5 minutos, em vez de ser um Chevette, é uma Dodge Ram. Para segurar a bênção. Glória a Deus. Amém? Então, Marta, nesse instante, ela fala assim, mas também agora. Agora. Sei que tudo quanto tu pedires a Deus, Deus tu te concederá. Agora. Mas se nós lermos o outro texto, o outro versículo, lá vem a oscilação de novo. Olha só. No 22. Aí Jesus diz assim para ela, né? Teu irmão há de ressuscitar. Jesus é sucinto. Sabe por quê? Quando a gente tem certeza de uma coisa, a gente não precisa estar falando muito. A gente precisa estar falando, não, irmão, sabe o que é? Porque o ônibus atrasou, aí não sei o que lá, aí não sei o que tal, e a mercadoria não estava boa, e dá tanta volta. Mas quando a gente tem certeza de uma coisa, você fala assim, ó, fica tranquila que ele vai ressuscitar. Amém? Foi isso que Jesus disse. Tranquilamente aqui no 23. Seu irmão há de ressuscitar. Aí Marta disse o quê? Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Lá vai Marta. Agora ela falou, agora. Passou 2 versículos lá. Lá na ressurreição. Quando todo mundo for ressuscitar, ele vai também no bolo. Oh, meu Deus. Ainda bem que nós não somos assim, não é? Nossa fé é grão de mostarda. Mover montanha. Montanha, sai daqui e vai lá pro mar. Blum. Né? Glória a Deus, nós não somos desse jeito. Nós somos daqueles que faz igual o bispo, lembra muito o bispo falar do pregador, que era muito simples, uma pessoa muito simples, um pastor muito simples. E foi fazer uma missão na África. E ele, numa aldeia bem simples, um lugar bem simples, né? E ele tinha que pregar e muitas vezes ele fazia as missões assim, pelas outras aldeias, pelas cidadezinhas perto. E aí ele tinha que se locomover e era difícil, a pé, não tinha transporte, não tinha nada, né? E ele precisava, sabe de quê? Simplesmente uma bicicleta para poder ir até as comunidades fazer a pregação. Aí ele, exercendo a fé dele, ele na varanda assim da casa dele, assim, onde ele morava, uma varandinha bem pequenininha, ele olhava para o canto da varanda, todo mundo que chegava lá e falava assim, olha minha bicicleta, é bonita, né? Olha minha bicicleta, eita, é benção, me ajuda demais. O pessoal olhava, não tinha nada, era só o canto, só o lugar, né? E todo dia, todo mundo que chegava lá e falava, olha minha bicicleta, eita, a bicicleta é uma benção, me leva para os cultos, me leva, não sei o quê. Até que um dia chegou uma pessoa e falou assim, pastor, tem uma bicicleta aqui, mas a gente não usa de jeito nenhum, ela está novinha, a gente nem usou, o senhor quer? Amém. Entregou na mão dele. Amém? A fé, ela é uma coisa que você tem que agarrar e aguardar com paciência. Igual nós pregamos, não foi? Nós pregamos assim, aguardar com paciência, é a chave. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Ainda não fechou. Ainda não fechou o processo. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos Marta aqui oscilando mais uma vez lá para baixo. Mas sabe por que Marta disse isso? Vamos lá voltar um pouquinho aqui no texto. Lá em João 5. João 5. João 5, 20.
24. Sabe por que Marta diz isso? Marta diz isso porque ela ouviu Jesus pregar. Jesus, muito anteriormente ter acontecido isso com Lázaro, Jesus pregava, ensinava, né, todas as coisas. E ele havia dito sobre o último dia, sobre a ressurreição dos últimos dias. Amém? Olha só o que ele disse lá no versículo 5, bem atrás, bem antes de Lázaro ter sofrido qualquer enfermidade. Ele disse assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? E em verdade vos digo que quem vem a hora, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Glória a Deus. Então, aqui Marta sabia que haveria uma ressurreição nos últimos dias, né? Então ela já, com aquela oscilação da fé dela, sobe, desce, o pico está lá em cima, está acreditando em tudo. Daqui a pouco está lá embaixo. Aí ela diz isso para Jesus, né? E Jesus disse para ela, né? Para que ela cresça, tivesse fé. Então vamos voltar para o 11 de novo. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda no 5. Me desculpe as outras religiões, mas só existe um que pode ressuscitar mortos. E esses mortos não precisam estar mortos. Eles podem estar mortos-vivos. Como assim, pastor? Ninguém nunca viu aqui Walking Dead? Quem já viu? Ninguém conhece? Walking Dead é um seriado. Mas vou falar bem assim, facinho para todo mundo entender. É filme de zumbi. Amém? Então não importa se é Walking Dead. Não importa que é zumbi. Todo mundo sabe o que é um zumbi, né? Já viu alguma vez? Um filme, uma coisa. É uma pessoa que tá morto, mas está vivo. Não é assim? O zumbi não é assim? Então, o que nós pregamos um dia desse aqui na célula, nós entramos nesse debate, né, para os homens aqui, foi bem uma pregação para os homens, e nós pregamos dizendo que existe uma palavra que as pessoas sempre falam que é assim: é o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio. E não é bem assim. Por quê? Você tem a condição de ser chamado por Jesus, aceitar a Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador, ouvir a voz dele, crer nele e ser salvo. Amém. Enquanto você não passar por esse processo de crer, de acreditar em Jesus, você já está morto. Já está morto-vivo. Já é um zumbi. E muitas vezes as outras religiões aí que pregam que é o seguinte: a pessoa é muito boa, muito legal, pastor Rui. A pessoa faz caridade, ajuda as pessoas. É uma pessoa boa, não comete crime nenhum, não comete infração nenhuma. Mas está no engano. Não adianta. Não adianta. Ele está morto-vivo. A caminhada dele qual é? O caminho largo. Por mais que ele seja pessoa boa, legal, próspero até, muitas pessoas aí que não conhecem a Jesus, os ateus, né? Ditos ateus, prósperos e tal e tudo, mas estão mortos-vivos. Eles precisam escutar a voz de Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, para que Ele possa o quê? Ressuscitá-los.
E ainda tem mais. Quem ouve a voz de Jesus. Olha o que está escrito aqui. Na verdade, verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Primeiro tópico. Qual é o primeiro tópico? Tem a vida eterna. Crê na palavra, né? Tem a vida eterna. E não entrará em condenação. De que Jesus está falando? Do último dia. Do juízo. Esse aqui, que crê em Jesus, que crê na palavra, que crê que ele é o Filho de Deus, que confessa ele como seu Salvador, não entrará em condenação. Na hora do juízo não vai ser condenado. Não entrará. Ele está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. Está dizendo aqui, ó, não entrará em condenação. E vai passar da morte para a vida. Ainda, aí no trecho de baixo ele falou assim, e em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele está falando de morto que está morto não, gente. Ele está falando de morto que está vivo. Ele está falando de morto que está andando, que come, que bebe, que faz o bem, que é uma pessoa boa, mas está morto. Se não escutar a voz de Deus, a voz de Jesus, não terá vida. Mas se ouvir a vida, se ouvir a voz de Jesus, viverão. Amém. Glória a Deus. João 11, versículo, capítulo 11. E aí nós vemos ali Jesus fala tudo isso para Marta fica nessa oscilação. Se o Senhor tivesse vindo, mas eu sei que o Senhor tem poder, mas não sei o que. Fica nesse negócio. O que Jesus falou? Jesus disse para ela: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Aí acontece a mesma coisa, Marta vem, né? Maria, né? Agora é Maria vai inquirindo Jesus, o Senhor demorou, e não sei o quê. Só que o que acontece, já tem um detalhe diferente, que quando Jesus está se aproximando da casa de Maria, já tem muita gente no lugar. Muitos judeus, muitas pessoas que estavam ali, né? Porque Lázaro e coisas, eles eram, né, muito conhecidos naquela região. Era uma aldeia pequena, Samaria. Esqueci o nome da cidade agora. Era pequena, então eles eram bem conhecidos. Então já tinham muitas pessoas ali praticamente velando. Betânia, né? Praticamente velando a Lázaro, aquela condição de que eles estavam vivendo. Amém? Já havia muita gente, tanto que a gente escuta aqui, ó, tendo pois Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou aos pés, dizendo: Senhor, se tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando, os judeus judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então, quer dizer, tinham muitos judeus ali acompanhando Marta. Na casa de Marta, de Maria, tinha muita gente. Já começa a associar, não sei se você já está pegando, mas já começa a associar aquilo que acontece quando nós lemos lá no versículo 6, que diz que Jesus ainda demorou 2 dias para ir até Lázaro. Como assim? A palavra diz que ele amava Marta, a Maria e a Lázaro. Mas ele se demora 2 dias. E nós vemos aqui que
há muitas pessoas ali já. Então Jesus pergunta, né? Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em seu espírito. Disse, onde o pusestes? Disseram, Senhor, vem e vê. E esse aqui, o 35, é o menor versículo da Bíblia. É o versículo que diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Eu acredito, não está na Bíblia, mas que a humanidade de Jesus, os sentimentos dele como pessoa humana, estavam ali presentes, porque ele teria que viver tudo que nós passamos para poder ser nosso advogado junto ao Pai. Amém. Senão não valeria. Amém? E por ele amar muito a Lázaro, ele viu toda aquela comoção, o sofrimento de Marta, o sofrimento de Maria, se comove. E ele sabe que o poder que nele investido estava pelo Pai, que tudo daria certo, com certeza. Não tinha nenhuma dúvida. Mas a comoção gerou isso no coração de Jesus. Pastor Rui, eu li um trecho esses dias em Ezequiel, eu falei com o pastor Rui, né, comentando com ele. Deus falando, por amor ao meu nome, porque Deus estava tão dolorido com a nação de Israel, que ele fala assim, pelo amor do meu nome, pela santificação do meu nome, é que eu vou zelar, é que eu vou fazer isso e aquilo. Eu vou zelar pelo meu nome. Por quê? Porque a população estava machucando muito o coração de Deus. Deus tem sentimentos. Deus sente. Nós temos a capacidade de machucar o coração de Deus. Nós temos a capacidade de machucar o coração de Jesus. É tanto que nós vamos dizer que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Temos maiores pecados que a gente consegue. Amém? Vamos para frente. Então nós vemos que Jesus chora, então Jesus vai até, pergunta onde é que eles sepultaram ali Lázaro, e eles vão até lá, né? E aí Jesus, no 38, diz assim, Jesus, pois, vendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ele. Amém? E sabe o que Jesus diz? Quando ele chega nesse lugar onde Lázaro está sepultado, Jesus diz assim, tirai a pedra. Vocês concordam que se Jesus, nós já conhecemos a história, amém? Lázaro é ressuscitado ou não? Sim. Uma coisa incrível, uma coisa fantástica. Se Jesus tinha o poder de ressuscitar Lázaro, que já estava há 4 dias morto, ele podia ter falado assim, sai daí pedra, e a pedra rolar, assim não. Era muito simples para Jesus fazer isso, amém? Mas o que é que Jesus fala? Quem pode me ajudar? O que é que Jesus diz? Tirai a pedra. Deus quer ver a nossa ação. Aquilo que nós podemos fazer, Deus quer que nós façamos. Ele só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que é impossível a nós humanos fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que é possível a nós fazermos, nós temos que fazer. Quando nós fizemos essa proposta de nós trazermos as nossas petições aqui, hoje é o último domingo. Você vir aqui todo domingo e colocar aqui com fé a sua petição, é você tirar a pedra. Porque é a sua capacidade. Você tem a capacidade de fazer isso. Deus está dando a capacidade de você fazer. Vai lá, age. Materializa aquilo lá no papel que você quer. Eu quero ver se você quer mesmo. Mostra para mim que você quer. E nós
condição humana de nós tirarmos a pedra? Quando nós fazemos a nossa parte, viemos até aqui e colocamos as nossas petições aqui. Foi a mesma coisa que Jesus disse para aquela população que estava ali: tirai a pedra. Amém? E depois disso Jesus disse, aí Jesus faz a parte dele, né? Jesus diz: tirai a pedra. Marta, aí vem mais uma vez a oscilação da fé de Marta. Olha o que Marta diz. Marta, irmão do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Amém. Eita, aleluias. Jesus maravilhoso. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Não importa se é 4 dias, não importa se já tem 100 anos, se o corpo já derreteu, se os ossos já viraram pó, será ressuscitado, transfigurado, chamado e escutado a voz de Jesus, e subirá com Jesus, primeiro do que os vivos, aos céus. Junto com ele. Não importa. Amém? O poder de Jesus. E aí, tiraram, pois, a pedra, no 41. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: aqui está a chave do versículo 6 que nós lemos, e nos deixou um pouco desentendido da palavra, que diz: por que Jesus demorou tanto? Olha o que Jesus diz. Jesus eleva os olhos aos céus e faz uma oração. Olha que oração linda, e que oração que traz todo o entendimento daquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Olha o que ele diz. 41, ele diz: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. 2 dias para chegar, mais 2 dias que ele ficou lá no lugar, 4 dias sepultado, corpo já em decomposição, a descrença de todas as pessoas que estavam ao redor, e a multidão que estava ao redor de Jesus, vendo aquela situação e o que ele iria fazer. Neste momento, ele diz: para que todos creiam que o Senhor me enviou. Amém? Amém. Então Jesus diz o quê? Jesus, e tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Amém? Amém. Glória a Deus. E a palavra diz que: e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto todo envolto em lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Isso aqui também chama a atenção, porque quando a palavra diz que Lázaro está amarrado, ele está atado, né? Porque havia um costume de se fazer um embalsamento naquela época, passar uns óleos, especiarias finas e embalsamar com uns panos, né? E como é que será que foi que Lázaro saiu de lá, se ele estava com os pés atados e as mãos atadas? Não está na Bíblia, a gente não sabe. Mas será que Lázaro veio assim? Até chegar na porta da caverna? Ou será que ele veio se arrastando igual uma largata? Até chegar na porta da caverna. Mais ou menos aconteceu a mesma coisa com Jesus. Quando Jesus ressuscita, e Pedro e João vão até o sepulcro de Jesus, eles só encontram o quê? Os lençóis onde Jesus foi embalsamado, né?
Jesus transpassou aqueles panos. Quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, nós podemos crer. Não está na Bíblia, amém? Nós podemos crer que Lázaro fez isso, ó. A porta do sepulcro. Você crê assim? Amém. Ele não veio pulando. Mas ele veio até a porta. Ele estava até a porta. Com as mãos, como foi dito ali, e com os pés atrás. E ele diz, desligai-o e deixai-o. Sabe quem representa isso? Representa a voz de Jesus falando para aqueles, mais uma vez, que estão mortos e que ouvirem a voz de Jesus viverem. Amém? Glória a Deus. Aqueles que estão andando nessa terra, mas que estão mortos, ouvindo a voz de Jesus viverão. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Você crê assim? Amém. Glória a Deus, amém? Para finalizar, diz aqui no 43: muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Esse era o propósito de Jesus nessa situação: fazer com que Deus fosse glorificado na vida de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus fosse glorificado pelo seu poder, pela sua glória e grande misericórdia. Amém? Vocês creem assim? Amados, creio na voz de Jesus. E o momento em que Jesus diz para você é agora. Agora, hoje, agora, as suas bênçãos, as suas petições lançadas aqui, você está tirando a pedra. Você está fazendo a sua parte. Você está tirando a pedra. E a parte dele, ele vai fazer, porque ele não é homem para mentir. Ele é Deus que é fiel. E ele vai fazer na sua vida. Amém? Então, creia nisso. Você vai plantar nesse altar, como você tem plantado todos esses domingos que você trouxe. E aqui você vai receber a parte que só Jesus pode fazer. A parte que Jesus faz que ninguém pode fazer. O impossível que nós olhamos e vemos, como Marta oscilou várias vezes, porque a situação era tão impossível, que ela só creu quando o irmão saiu atado, todo envolto naquelas faixas, na porta da caverna. Você não precisa mais ser tão incrédulo a esse ponto, porque você sabe que Jesus já veio, Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para ressuscitar os mortos e nos levar para Ele, para morar com Ele no céu. Amém. Amém? Nós já sabemos disso. Então a nossa fé não pode ser tão oscilante, porque nós vivemos o melhor momento que o cristão pode viver, que é o momento da graça de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Se você entendeu a mensagem, dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Se você ainda não recebeu no ano de 2023, você vai receber. E ainda não acabou ainda. É agora. Você vai receber agora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero chamar a pastora Maria para que nós possamos, que você já colocou aí no seu, materializou aí no papel aquilo que você tem pedido, amém? As suas petições, você vai trazer aqui para o altar, amém? Nós vamos orar e amanhã nós vamos levar até o monte. E lá nós vamos fazer uma fogueira santa, no qual nós
queimaremos e temos certeza que esse aroma, essa fumaça, chegará até Deus, irá até os céus, encontrará com Deus os céus. E Ele já tem contemplado os seus pedidos. Ele já tem olhado aquilo que você tem escrito. E nós vamos receber tudo aquilo que nós temos lançado aqui no Senhor. Em nome de Jesus. E eu estou crendo, eu já estou vendo a minha vitória. Eu escrevi todas as semanas. Eu estive aqui. Amém? Traga suas petições. Quem já escreveu, quem já ainda falta colocar aí o seu, escrever alguma coisa, amém? Nós vamos pedir para que você traga até o altar, venha até o altar, traga até o altar, coloque aqui e fique aqui. Nós vamos orar, finalizando essa proposta, esse projeto, na sua vida. Amém? Glória a Deus. Ficou bom aqui. Não volte, não volte.